Boa tarde a todos. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes. Salmos 17. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atenda aos teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Convido Amém. a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Consulta o vereador Rafael Sirico Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 26ª sessão ordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Pauta para a 26ª sessão ordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 31 de agosto de 2020. Expedientes do dia, recebido do Poder Executivo, nada consta. Recebido do Poder Legislativo, moção de aplauso, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Assunto: concede moção de aplauso à 3ª Companhia do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, Estado do Paraná. Requerimento 96 de 2020, de autoria de José Carlos Martins. Destinatário: Prefeito Municipal. Assunto: indica que seja feito o pagamento de pernoite para os motoristas da área de saúde para fazer o transporte de pacientes para Curitiba e Londrina quando eles trabalham eles precisarem dormir nessas cidades. Requerimento 97 de 2020, de autoria também do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Destinatário: Prefeito Municipal. Assunto: requer a limpeza e a regularização da esquina localizada na Avenida Bandeirantes, esquina entre o supermercado Cidade Canção e a Ebenezer Plantas. Requerimento 98 de 2020, de autoria de Manuel Afonso Pirola Vieira. Destinatário: Prefeito Municipal. Assunto: requer que seja asfaltada a rua Gorobe Óbada, localizada na Vila Bela Vista, próximo ao bar do Lamparina. Ordem do dia: matérias em discussão e votação única. Nós temos a ata eletrônica do dia 27 de agosto de 2020, senhor presidente. Os requerimentos 94 e 95, que passo a lê-los na íntegra na ordem do dia. Matérias em terceira discussão e votação. Projeto de Lei 252 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 32.500 e dá outras providências. Projeto de Lei 253 de 2020 do Executivo, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 45.000 e dá outras providências. Projeto de Lei 256 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional extraordinário no valor de R$ 450.000 e dá outras providências. Projeto de Lei 257 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 615.000 e dá outras providências. Projeto de Lei 052 de 2020, complementar, também de autoria do Executivo, que tem como súmula: autoriza o município a realizar concurso público objetivando o provimento de cargo efetivo de agente de controle de endemias para atender às necessidades de erradicação do Aedes aegypti e outras endemias e da outras providências. Matéria em segunda discussão e votação, senhor presidente, nós temos o projeto de lei
número 015 de 2020 do Legislativo, de autoria de vários vereadores aqui, que tem como súmula: dispõe sobre a criação nos bairros do município de Bandeirantes a Feira Livre de Ambulantes e Produtores Rurais. Presidente, essa é a pauta da sessão de hoje. Obrigado ao nobre vereador Rafael Siri Gomes Chaves por efetuar a leitura do expediente à ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo o secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva, aos demais vereadores presentes na sessão, tanto de forma presencial como pelas redes sociais, e também ao público e a todos que vão assistir essa sessão transmitida pelo YouTube. Hoje, na 26ª sessão ordinária, nós temos inscritos em grande expediente: eu, Jaelson Ramalho Mata, Manuel Afonso Pirola Vieira, Mônica Aparecida Tavares Moscado, Rafael Ciríaco Gomes Chaves e Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva. Com a palavra o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, só atendendo a um pedido dos moradores do entorno do Parque do Povo, que reclamaram da ocorrência de concentração de alguns grupos no Parque do Povo que não estão utilizando as máscaras e também não estão mantendo o distanciamento sugerido pelos órgãos municipais de saúde, e isso tem trazido uma preocupação muito grande para os moradores do entorno. E também, a altas horas, né, algumas concentrações de jovens com um barulho muito forte, muito alto, né, de equipamentos de som, que está ocorrendo ali no entorno. Esses dias foi até às 4 horas da manhã, né? E então solicitam que os órgãos municipais, tanto de saúde, como a Secretaria de Saúde e também a Vigilância Sanitária, e também como o policiamento e os fiscais do município, possam tomar alguma providência nesses dois sentidos, né? Quanto à questão da disseminação do vírus e também quanto ao barulho que ocorre, por vezes, até a alta madrugada. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado ao vereador Jaelson Ramalho Mata. Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, pessoal de apoio, imprensa, público que nos acompanha, boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento que hoje foi lido, requerimento de minha autoria de número 98 de 2020, porque esse requerimento ele já foi solicitado pelo nobre vereador Gustavo Onofre, e, então, portanto, eu acho que não há necessidade de solicitar novamente, porque já foi solicitado. Então, solicito ao senhor a retirada, somente isso. Obrigado ao nobre vereador Mano Vieira, parabéns pela humildade aí de reconhecer que já teve um requerimento anterior nesse ano aí. Diante do pedido do nobre vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, quando já existe uma matéria em discussão na pauta, eu tenho que consultar o plenário. Os vereadores favoráveis à retirada do projeto a pedido do autor permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Qual projeto que é? Diante da decisão unânime, então fica retirado da pauta, né, o requerimento de número 098 de 2020. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, seu Zé Fernandes, Mano Vieira, que não estão presentes, estão online. Eu me inscrevi em grande expediente, senhor presidente, para tratar de alguns assuntos. Um assunto, senhor presidente, é sobre a nossa Santa Casa.
Eu imagino que nós, vereadores, tenhamos limites, né? E não podemos adentrar na administração da Santa Casa, tenho ciência disso, mas não posso deixar passar em branco o tanto de pessoas que vêm à rede social, inclusive o provedor da Santa Casa, por várias vezes, tratar de um assunto que, no meu entendimento, é de interesse público e cabe ao prefeito e à senhora Cristiane, no mínimo, reconhecer essa necessidade de tratar esse assunto. Então, eu quero ler um ofício, senhor presidente, na qual nós vamos encaminhar, sem passar pelo plenário, para dar ciência da forma que nós, vereadores, também, e eu em especial, gostaria que fosse discutido esse assunto e levado em consideração. Ao excelentíssimo senhor prefeito Lino Martins e senhora Cristiane Caçador, secretária da Saúde do município de Bandeirantes, venho por meio deste solicitar que os senhores reconheçam que o problema que está sendo discutido em redes sociais pelo atual provedor da Santa Casa, funcionários e por grande parte dos munícipes de Bandeirantes, é de extrema importância. Nesse sentido, venho, através deste, apresentar um documento protocolado na Santa Casa de Bandeirantes pelos senhores Reginaldo dos Santos Simões e Vicente Paula de Almeida, onde consta um abaixo-assinado para que o senhor e, então, o doutor Hugo Calixto possa permanecer nos plantões médicos dessa entidade. É de conhecimento de todos que o município de Bandeirantes, não diferente de outros municípios e do mundo, passa por uma pandemia e, recentemente, um desastre da natureza, deixando várias famílias descobertas. Por isso, se faz necessário que as autoridades, gestores públicos, intercedam pela população na intenção de amenizar, em tempos difíceis, todos os desgastes institucionais, principalmente em se tratando de saúde, que, nesse momento, precisam de estabilidade emocional para contribuir e assegurar o bom atendimento aos nossos munícipes. Informando que estarei protocolando na Prefeitura esse ofício, haja visto o grande desgaste em redes sociais, até mesmo por parte do provedor, em se tratando dessa situação. Só nos cabe pedir que o prefeito e a senhora secretária tome conhecimento e, de uma forma, dê uma atenção até onde compete, né? A gente sabe que nós temos limitações quanto a regulamentar serviços de contratação e feito convênio, enfim, mas que a gente entenda que é necessário haver um discurso, um diálogo e levar a população de volta, trazer de volta a estabilidade necessária, principalmente nesse momento. Segundo motivo, senhor presidente, eu estou pedindo ao senhor que emita um ofício por essa casa, e estou protocolando ele na data de amanhã, sobre a limpeza da cidade. Então, as pessoas têm reclamado, lógico que foi uma fatalidade, né, uma catástrofe da natureza, na verdade, mas que o município também pode se apropriar do artigo 24, inciso 4º, da Lei 8.666, de 1993, para contratar serviços de limpeza, equipamentos e outros que se fizer necessário. A nossa cidade, que já não estava nem um tanto limpa e harmoniosa, hoje se encontra pior, com fios de eletricidade, com fios com fios de cabeamento de internet e outros. Árvores ainda não foram recolhidas, nós entendemos que há um tempo para isso. Porém, o município, agindo com interesse, a população pode efetivar e ainda otimizar o trabalho, contratando com recurso do município empresas para que possam colaborar, maquinários, para que a nossa cidade retome, no mínimo, uma beleza superficial e a gente tenha aí moradores mais felizes diante de tanta sujeira e tanto abandono que nós estamos tendo na nossa cidade. Então, estou sugerindo que o senhor encaminhe esse meu ofício ao senhor prefeito, que se aproprie da lei, utilize recursos, contrate empresas, equipamentos, o que for necessário para manter a nossa cidade limpa. Terceiro ponto, senhor presidente, nós temos uma senhora no município de Bandeirantes, chamada dona Osmarina, que me pediu que trouxesse para essa casa um projeto de lei para dar nome àquela rua que termina na Moacir Castanho,
na Frei Rafael Proner e no Von der Osten. São 3 ruas que terminam na linha férrea, de frente ao Jardim Santa Rita, próximo à ração do Léo, próximo à empresa do Léo. Então, eu estou protocolando nessa casa um projeto de lei para dar nome àquela rua, com o referido nome e o histórico da pessoa. Eu gostaria que os vereadores apreciassem o quanto antes, pois essa senhora pediu com tanto carinho para a gente homenagear o projeto de lei que trata de nome da rua. Eu vou pegar aqui para os senhores. O nome da professora em Bandeirantes, atuou em Bandeirantes, é a senhora Neiva Ormenese. Então, o pedido é para que a senhora Neiva Ormenese leve o nome dessa rua, que até então ela não tem nome. Já consultamos o setor de obras, setor de tributação, e essa rua ela não tem nenhum nome, ela ainda está sem nome, nem projetada A, B, tá? Então, esse projeto de lei eu estou protocolando na casa para apreciação dos vereadores. Sem mais, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Mônica. Então, vamos lá. Referente à Santa Casa, o ofício já será entregue pela própria vereadora. Em referência ao ofício da limpeza da cidade, conforme Vossa Senhoria já solicitou, né, eu peço que Vossa Senhoria também protocole na casa, como já efetuou a leitura do mesmo, assine e protocole na casa e eu colocarei na pauta da sessão seguinte para a devida votação. Referente à senhora Osmarina, também, né, a gente já efetuou a leitura, a gente vai ler na próxima sessão e também encaminhar as comissões para os devidos pareceres. Com a palavra, o vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal de imprensa, pessoal que nos acompanha em casa, eu fui procurado por um pessoal que mora ali na Baixada, onde era o antigo bar do Doquinha, hoje acho que é o Celso Bar, em que ali uma galeria fluvial do município, das casas, ela desabou. Eu tenho fotos aqui, o pessoal, inclusive eles entraram em contato com a prefeitura para sanar o problema. Eles fizeram um protocolo dia 17 de julho, faz um mês e meio aí. Inclusive fui até o local, realmente o buraco é grande, está pegando mais de uma casa lá, são várias casas. O pessoal da prefeitura foi até o local, não resolveu nenhum problema, falou que ia voltar, não voltou. Depois que ocorreram aquelas chuvas, piorou o buraco e o local. Tem uma casa lá que eu entrei dentro, a pessoa falou que não consegue usar o banheiro. E com toda razão, porque o banheiro fica bem embaixo ali do buraco. E ele cedeu mais um pouco, ou seja, se você entrar no banheiro para ver, tem uma fresta desse tamanho assim no banheiro. Inclusive ela falou que a secretária foi lá e falou que poderia usar o normal o banheiro. Eu não vejo dessa forma, porque se você tem um buraco gigante feito por uma galeria pluvial do município, eles teriam que pelo menos dar o respaldo para essas pessoas que ali residem. E não é só uma casa, viu? São várias casas ao redor ali que podem estar sendo prejudicadas. Então, senhor presidente, eu queria fazer um ofício, né? Encaminhar um requerimento para votar para a semana que vem, já que aqui eles me mandaram tudo, tem o pedido de solicitação, tem tudo que eles fizeram na prefeitura, inclusive tem até da promotoria aqui a respeito do caso, para votar para a semana que vem, porque eles estão desesperados, essas pessoas estão desesperadas, porque realmente eu tirei foto, filmei, depois eu vou passar para todos os vereadores, a situação lá é assim, um buraco realmente de, no mínimo, 3 metros de profundidade aí, muito perigoso, ali tem famílias, crianças, então, esse requerimento para a próxima sessão aí, para sanar esses problemas aí. Obrigado ao nobre vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Então, providencie já o requerimento, conforme já
solicitado em grande expediente na data de hoje, para que os vereadores apreciem, né, o seu devido requerimento. Também até oriento já a entrar em contato com o secretário de administração e passar a situação que você nos passou aqui já para possível adiantamento. Agora, o quinto vereador inscrito em grande expediente sou eu, Daniel. O motivo de eu me inscrever em grande expediente é de que eu, Daniel Gustavo Silva, o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos, a vereadora Sônia Regina Zamboni e também o Rafael Cirico Gomes Chaves. Eu agradeço os vereadores por fazer parte dessa solicitação. Esta solicitação é referente ao bairro Invernada. Existe um projeto de lei que foi aprovado na nossa casa, de número 3.920 do ano 2020, em que a rua era São Sebastião e agora é a atual Alaécio Alves da Cruz, do senhor Laércio, né? Então é um requerimento em que nós estamos pedindo o asfaltamento dessa rua São Sebastião, no bairro Invernada, que é as proximidades do Águas Claras, né? Eu fico até com dó do santo aqui, o São Sebastião, porque ele não teve tempo de ter um asfalto ali na rua dele. Vamos torcer agora que o senhor Laércio, né, ele tem aí o asfaltamento. A população daquele lugar nos cobra muito, então justifico o pedido de que todas as semanas a população nos procura. Claro que todos os vereadores devem ter sido procurados por aquele povo lá, principalmente o vereador Roberto Bastos, que mora naquela região, e eu justifico também no sentido de que procuramos o prefeito mais de 3 vezes. Procurei o secretário de administração, fizemos de tudo para que asfaltassem aquele local. Infelizmente nós não tivemos aí o pedido acatado pelo chefe do executivo. Claro que vamos procurar saber o motivo, queremos que o objetivo seja feito. A Câmara de Vereadores, nós nesse ano, todos sabem, né, que tivemos aí uma correria para votarmos um projeto do prefeito, devolução de um dinheiro que era de 2 UBSs em Bandeirantes. Sei que todos os vereadores recordam disso. Fizemos sessões no sábado e domingo, tivemos uma reunião aqui, pedimos para o vereador Roberto Bastos para que ele assinasse o parecer e ele acatou um pedido nosso. Sabemos de todo o empenho de cada vereador naquele projeto. E o que ocorre? Tive informações de que realmente os recursos retornaram ao município. Então, valeu a pena nós lutarmos. Provavelmente o ano que vem teremos a construção aí dessas 2 UBS. Então, agradeço os nobres vereadores por ter feito esse trabalho. Então, foi uma luta empenhada desta casa. Porque se passasse para terça-feira, nós teríamos perdido aí, eu creio que esse recurso. Então, eu queria agradecer aí os vereadores que fazem parte desse requerimento comigo, que é a Sônia, líder do prefeito, o vereador Basto, o vereador Xuxa, que faz parte desse requerimento comigo. Muito obrigado. Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Esta presidência coloca em discussão a ata eletrônica do dia 27 de agosto de 2020. Em discussão a ata eletrônica mencionada. Continua a discussão. Encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que a ata eletrônica do dia 27 de agosto de 2020 foi aprovado por unanimidade. Votação de requerimentos e indicações. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 094/2020, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Ferreira Bastos e Luiz César Teodoro Ribeiro, e subscritos por mais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, em conformidade com o texto do artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após ouvido o plenário, artigo 22, a matéria constante no projeto de lei rejeitado somente poderá constituir
objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa mediante a proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvas as proposições de iniciativa do prefeito. Eles requerem o retorno da tramitação do projeto de lei complementar número 012/2020 do Legislativo, a princípio de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basso, depois com a autoria dos vereadores Luiz César Teodoro Ribeiro, Daniel Gustavo Silva, Manuel Afonso Pereira Vieira, Rafael Cirilo Gomes Chaves, Jaelson Ramalho Mata, Antônio Carlos Emício e José Carlos Martins. A justificativa do pedido, pois essa matéria é de muita importância para a comunidade evangélica do nosso município. E na oportunidade requer também a realização de audiência pública sobre o referido projeto de lei, a fim de sanar lacunas na tramitação legislativa do referido projeto de lei complementar. Em discussão, requerimento de número 095 de 2020. Perdão, 94, aqui na minha... Está 95, tá. Em discussão, requerimento número 094 de 2020. Encerrada a discussão, em votação, requerimento de número 094 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor Zé, o senhor é favorável? Zé Fernandes, favorável. Tá. Informo que o requerimento de número 095 de 2020 foi aprovado por unanimidade. 094 foi aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do requerimento de 095 de 2020, de autoria Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, Luiz César Teodoro Ribeiro, vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer a ampliação da ponte que liga os bairros Jardim União com Primavera, na rua Dr. José Ives de Souza, número 99, Jardim Primavera. Justifico o pedido pelo fato de que nos últimos anos vem crescendo o número de moradores na região, sendo que os outros loteamentos estão realizados nessa localidade e diversas casas já estão sendo construídas no bairro Tonico Mateus. Portanto, o fluxo de veículos aumenta nessa via pública porque é a principal entrada e saída de veículos dessas comunidades. Acontece que tem um grande número de pedestres que transitam sobre esta ponte que liga esses dois bairros, sendo que esta rua é larga, a ponte é estreita. Quando os pedestres passam sobre essa ponte e cruzam com veículos sobre a ponte, o risco de acidente dos pedestres é iminente, por se tratar da largura da ponte sem calçada. Essa ponte, quando foi feita há algumas décadas atrás, essa rua era de terra, sem pavimentação e não tinha nenhuma vila na região. Apesar da zona rural e hoje se encontra com diversos conjuntos habitacionais e loteamentos, se faz necessário a ampliação dessa ponte o mais rápido possível para atender os reclames dos moradores dessa localidade. Bandeirantes, 21 de agosto de 2020, assina o vereador propositor Luiz César Teodoro Ribeiro. Vou levar para ele assinar. Coloco em discussão o requerimento de número 095 de 2020. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, requerimento de número 095 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento de número 095 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, foi aprovado por unanimidade. Matérias em terceira discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura da súmula do projeto de lei de número 252 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, já vi que já está na terceira discussão e votação. Eu só vou ler a súmula, tá? Pode ser? Projeto de lei. E gostaria de pedir, senhor presidente, se a gente pode votar tudo em bloco, né? Já que é a terceira discussão e votação, redação final, né?
Diante da solicitação do nobre vereador Rafael Sirico Gomes Chaves, para que votamos os projetos em terceira discussão e votação, englobadamente, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que, diante da decisão unânime do plenário pela não manifestação, assim procederemos à votação nos termos regimentais, da matéria em terceira discussão e votação, solicitando assim que o nobre vereador Rafael Sirico Gomes Chaves proceda à leitura das súmulas dos demais projetos, ou seja, projeto de lei 253 de 2020, 256 de 2020, 257 de 2020, projeto de lei complementar 052 de 2020, todos de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 252 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um inquérito adicional especial no valor de R$ 32.500 e da outras providências. Projeto de lei 253 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um inquérito adicional especial no valor de R$ 45.000 e da outras providências. Projeto de lei 256 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um inquérito adicional extraordinário no valor de R$ 450.000 e da outras providências. Projeto de lei 257 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um inquérito adicional especial no valor de R$ 615.000 e da outras providências. E o projeto de lei complementar número 052 de 2020, do Executivo também, tem como súmula: autoriza o município a realizar concurso público, objetivando o provimento de cargo efetivo dos agentes de controle de endemias para atender às necessidades de erradicação dos Aedes aegypti e outras endemias e da outras providências. Obrigado, nobre vereador Rafael Sirico Gomes Chaves. Coloco em terceira discussão e votação os projetos que se encontram na sua terceira discussão, nesta pauta da 26ª sessão ordinária do ano 2020, de 31 de agosto de 2020. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda à chamada nominal dos vereadores para a devida votação nos termos regimentais dos projetos que se encontram em terceira discussão e votação nesta 26ª sessão ordinária do ano de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, chamada nominal para a terceira votação dos projetos de lei do Executivo número 253, 256, 257, 252 e o complementar 052. José Fernandes da Silva. Favorável a todos os projetos. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável em todos os projetos de lei da pauta. Em terceira discussão e votação. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é favorável ao projeto de lei 252, 253, 256, 257 e o projeto de lei complementar 052/2020, todos favoráveis. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 252 de 2020, o projeto de lei 253 de 2020, o projeto de lei 256 de 2020, o projeto de lei 257 de 2020 e o projeto de lei complementar 052 de 2020, todos de autoria do Executivo. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável a todos os projetos em terceira discussão e votação. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável aos projetos de lei 252, 253, 256 e 257 de 2020 e o projeto de lei complementar 052 de 2020. José Carlos Martins. Senhor presidente, demais vereadores, público que está nos assistindo, o pessoal da imprensa. Senhor presidente, sou favorável a todos os projetos da pauta. Luiz César Teodoro Ribeiro.
Eu voto sim aos projetos de lei 252, 253, 256, 257, todos do Executivo, e bem como também o projeto de lei complementar 052/2020 do Executivo. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, sou favorável a todos os projetos em terceira discussão e votação. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal da imprensa, eu sou favorável a todos os projetos em terceira discussão. Eu, Rafael Ciri Gomes Chaves, sou favorável a todos os projetos em terceira discussão e votação. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim nos projetos de lei de número 252, 253, 256, 257 e o projeto de lei complementar de número 052, todos de 2020, de autoria do prefeito municipal Lino Martins. Peço ao senhor presidente que faça o seu voto no projeto de lei complementar 052 de 2020. Voto sim ao projeto de lei complementar 052/2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, ficam aprovados por unanimidade, em terceira votação e redação final, os projetos de lei 252, 253, 256, 257 e o projeto de lei complementar 052, todos do Executivo. Agradeço aos vereadores pela aprovação de todos os projetos que se encontram em terceira discussão e votação na sessão ordinária do ano de 2020, de número 26. E informo a todos os vereadores que o autógrafo dos projetos em terceira discussão e votação está à disposição à secretaria para que todos assinem. Bom? Matérias em segunda discussão e votação. Esta presidência informa que, conforme dispõe o regimento interno da Casa, a segunda discussão e votação é realizada artigo por artigo. Portanto, consulto o plenário aos vereadores se assim procederemos ou faremos englobadamente o projeto de lei como um todo, conforme de costume ao longo dos anos desta Casa. Os vereadores favoráveis para que votamos englobadamente o projeto de lei de número 15 de 2020, deste legislativo, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basta, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Queria saber se tem alguma emenda se colocar aí. Até o momento não tem, mas pode ser colocado na discussão do projeto. Primeiro a gente vai votar se é para votar englobadamente ou não. Tá? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem, se manifestem. Então, diante da decisão unânime, iremos proceder à votação e discussão também englobadamente do referido projeto. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 015/2020 deste legislativo, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Com a palavra, o vereador e autor do referido projeto. Já deixando também a informação que o vereador, na primeira discussão e votação, já tinha se manifestado interesse em apresentar a emenda, no qual provavelmente deve ser o conteúdo de sua fala nesse momento. Senhor presidente, senhores vereadores, público que está nos acompanhando pelo YouTube e a imprensa que aqui se faz presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de estar apresentando uma emenda no projeto de lei para adequar o projeto, para ele se adequar. A emenda ela é referente a qual artigo, nobre vereador? No artigo 3º, e também acrescentando um parágrafo, também parágrafo 3. Dentro do próprio artigo 3º. Então solicito ao primeiro secretário da mesa... Cito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura apresentada, a leitura da emenda, apresentada pelo nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de ressaltar que há outros vereadores nesse projeto de lei, que mais uma vez não está colocado aqui, que é o Luizinho, o Jaelson, eu, Rafael, não sei se tem mais algum vereador no projeto.
Emenda modificativa e aditiva do projeto de lei 015/2020. O vereador que abaixo subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, propõe as seguintes emendas ao projeto de lei 015/2020. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar neste termo. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder aos feirantes isenção de quaisquer tributos previstos em lei municipal, condicionada à comprovação da qualidade do produto rural e da indicação dos lugares de suas culturas. Emenda aditiva. Adiciona o parágrafo 3º na redação do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe com a seguinte redação: parágrafo 3º. O dispositivo nesse artigo deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal através do instrumento legal adequado e com a observância do disposto na Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Justificativa. Com as emendas acima, pretende-se adequar o projeto no disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando que o chefe do Poder Executivo regulamente a isenção tratada no artigo 3º pelo instrumento legal próprio, e que ela seja devidamente acompanhada do estudo de impacto orçamentário financeiro, condição para a concessão de benefícios fiscais. Edifício da Câmara Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, 24 de agosto de 2020. Assina o vereador que propôs as emendas, Carlos Roberto Ferreira Bastos. Presidente, com essas emendas que foi adicionada aqui, para que pudesse estar adequando ao projeto dentro da lei e deixando as prerrogativas ao Executivo, como na questão de isenção, na questão de todos os procedimentos, fica a critério do Executivo, da forma que ele achar que lhe convém, porque afinal de contas é ele que tem a caneta para decidir o que o município tem e o que não tem para gastar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, nobres pares vereadores, a imprensa também que está aí presente, né? A princípio, quando eu entrei no projeto, a minha intenção era de apresentar emendas. Mas analisando o projeto, eu recebi ele pelo meu e-mail, eu vi que se eu mexesse, seria só suprimindo alguns artigos que a princípio pareciam ilegais. Mas mexeria demais, e o projeto está muito bem constituído, né? Está muito bem formatado, e nós sabemos que o prefeito ele pode, a princípio, se ele, por um parecer jurídico dele, houver algum artigo que precise ser suprimido, ele pode vetar parcialmente. E aí ele tomaria a iniciativa, demonstrando assim o interesse na manutenção do projeto, né? Porque é bom, é um projeto bem-vindo, benéfico aí para os agricultores, pequenos especialmente, né? Então eu decidi não mexer, não fazer a emenda supressiva, né, que iria suprimir alguns artigos, deixando por conta do Executivo. Assim, ele faz as adequações necessárias. Se ele precisar emitir um projeto de lei complementar modificando aquilo que ele acha que é necessário, então eu entendi melhor deixar por não fazer, tá bem? Vamos aprovar o projeto na íntegra com essas emendas que Vossa Senhoria apresentou. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, público presente aqui, Serginho da imprensa, Sandro, seja bem-vindo. Na minha opinião, esse projeto de lei, ele vem para regulamentar, Jaelson, a todas aquelas pessoas que estão vendendo na esquina, sem alvará, sem autorização do município, e trazendo risco de vida para quem vai comprar. Na esquina ali, próximo ao supermercado Canção, não é local de fazer
uma banca naquele local ali. Aí, eu acredito que com essa lei, vai ficar mais tranquilo para o prefeito adequar esse pessoal. Ó, vai ser 2 dias, vai ser 3, nós deixamos aberto ao prefeito. E aí, os outros dias, ele tira essas pessoas que, de repente, estão em local que está desacordo com a lei. Inadequado. Essa é uma das sugestões minha. Alguma coisa que estava inconstitucional, eu vim lendo aqui esse projeto, e só essa mudança, eu acho que regulamentou o projeto, não precisa mais mexer nesses casos que tinha outros artigos que poderia estar inconstitucional. Eu acredito que esse caso da isenção, que nós não podemos dar isenção, quem tem que dar isenção é o Executivo. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado ao vereador Jaelson e também ao vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Com a palavra, o vereador e autor do projeto, né, junto com os demais vereadores, Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, só uma observação em questão ao projeto. Na sessão anterior, foi relatado aqui o nome de alguns vereadores que estariam participando e que, infelizmente, não está constando. E queria também que agregasse, se alguém mais quisesse participar, que viesse somar no projeto, para que fizesse parte desse projeto, afinal de contas, o beneficiário disso aqui é a comunidade. Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Continua a discussão. A palavra, vereadora Mônica Moscado. Senhor presidente, parabenizo aí o vereador Bastos e os demais vereadores, e principalmente por entender necessárias alterações já foram feitas, e se possível, então, gostaria de participar junto com os demais. Obrigado, nobre vereadora. Continua a discussão. Sem problemas, né, vereadora? Senhor presidente, é um prazer ter mais vereador com a gente no grupo. Obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a segunda votação, nos termos regimentais do projeto de lei de número 015 de 2020, de autoria deste Poder Legislativo. Chamada nominal para a segunda votação do projeto de lei do Legislativo número 015 de 2020, José Fernandes da Silva. Favorável. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, o meu voto é favorável. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Favorável. Eu, Rafael Siri Gomes Chaves, sou favorável. Sônia Regina Zamboni. Presidente, voto sim no projeto de lei de número 015/2020 desse legislativo, que tem vários vereadores autores, Roberto Basto, Rafael, Luizinho, Mônica, né? Jael. Então, voto sim. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável ao projeto. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. José Carlos Martins. Voto favorável, senhor presidente. Jaelson Ramalho Mata. Agradecendo aí o autor primeiro do projeto, né, por nos acolher também no projeto. Voto favorável ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 015 de 2020, de autoria do Legislativo. Antônio Carlos Demício. Meu voto é favorável, senhor presidente. Senhor presidente, fica aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 015 de 2020, por unanimidade. O projeto de lei de número 015 de 2020 deste Legislativo, do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, foi aprovado por unanimidade. Agora peço, né, que o primeiro secretário da mesa efetue a chamada nominal dos vereadores para a votação da emenda apresentada ao projeto Carlos Roberto Ferreira Bastos ao artigo 3º do projeto de lei 015/2020 deste Legislativo. Chamada nominal para a votação das emendas
do vereador Carlos Alberto Ferreira Bastos ao projeto de lei 015/2020 do Legislativo. Antônio José Fernandes da Silva. Favorável. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, como o Jaelson Ramalho Mata falou, né, e também o Luizinho, parece ser inconstitucional, mas aí o prefeito tem o poder de vetar. Então, o meu voto é favorável à emenda. Antônio Carlos Demício. Meu voto é favorável à emenda, senhor presidente. Sônia Regina Zamboni. Presidente, voto sim à emenda apresentada ao projeto de lei de número 015/2020. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável às emendas apresentadas no projeto de lei 015/2020, de autoria do Legislativo. Jaelson Ramalho Mata. Voto favorável à emenda apresentada. Eu, Rafael Ciro Gomes Chaves, sou favorável à emenda apresentada. José Carlos Martins. Favorável, senhor presidente. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Sou favorável às emendas. Luiz Gustavo Onofre. Favorável às emendas. E Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim à emenda. Senhor presidente, fica aprovada a emenda ao projeto de lei número 015/2020 do Legislativo por unanimidade. Obrigado ao nobre vereador Rafael Ciro Gomes Chaves. Então, conforme dispõe o regimento interno da Casa, né, agora fica a critério da Comissão de Justiça e Redação para redigir o projeto em redação final, para que votamos ele como um todo agora. Está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação, pessoal. Senhor presidente, não há vereadores ou vereadoras inscritos em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 17h55. Muito obrigado a todos, obrigado ao vereador Mano Vieira e ao vereador José Fernandes da Silva por nos acompanhar pela via online aí. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço, presidente.